Avançando em fé na grandiosa graça e avançando em oração. Primeiro ponto que nós temos que observar para nós avançarmos na oração ou em oração é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar é estar sempre consciente da presença de Deus e convidá-lo a participar da sua vida. Sempre, em todos os momentos, aonde estivermos, para que nós venhamos avançar em oração, nós precisamos ter uma vida de constante oração. Independente do lugar, independente da posição, independente da roupa que vestimos, independente da linguagem que usamos, uma vida de constante oração. Quando estamos em oração, estamos conversando com Deus. Irmãos, o meu quartinho de oração chama meu capacete. Eu amo viajar de moto, não só pelo gosto, mas porque ali eu fico a sós com Deus. Ali eu vou orando, Ele vai falando comigo, Deus vai me dando visões. A gente tem que só tomar cuidado para não fechar o olho, mas é uma bênção tremenda, porque estamos ali concentrados com Deus. Para que nós venhamos ter um momento de orar sem cessar, nós temos que criar o hábito de conversar com Deus e abrir mão de algumas coisas que nós vamos observar aqui, em nome de Jesus. Segundo ponto, orar com fé. Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Não adianta pedirmos sem crer. Se eu faço uma oração sem eu crer que eu estou orando para aquele Deus, que faz grandes milagres, que faz o sol parar, que abre o mar, que faz um rio retroceder, que cura, que realiza grandes milagres, que pega aquele perdido que ninguém dá nada por ele e transforma num grande pregador de almas, que transforma vidas, de nada adianta eu orar, é perder tempo. Seria como eu ir num consultório de um médico, ficar lá esperando na salinha, entrar lá, falar para ele tudo que eu estou sentindo, ele falar: você vai tomar esses remédios, a hora que eu saio de lá eu ponho a receita no meu bolso, não compro o remédio, não tomo, não faço nada que foi feito. É como orar sem crer. É bíblico: tudo quanto pedires crendo, recebereis. Se eu quero avançar na oração, se eu quero avançar em oração, eu tenho que orar com fé. Eu tenho, que orar no íntimo do meu ser. Eu tenho que orar voltado por vezes para mim mesmo. Olha o que a Bíblia nos diz em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Porque quando eu oro em secreto com Deus, quando eu oro do meu interior para com Deus, não existe subterfúgios, não existe muitas vezes uma palavra bonita, que eu escutei o pastor Antônio falar aquela palavra, vou pôr ela na oração. Não, é você e Deus, é no seu íntimo. Porque quando nós muitas vezes oramos de uma maneira pública, às vezes a gente tenta até enganar a Deus. Eu estou orando por uma coisa que não é o que eu quero, mas é mais bonito das pessoas ouvirem. Mas quando eu oro a Deus, no íntimo do meu ser, não tem para ninguém. É aquilo, somos nós e Deus. É como eu quando converso com Fernanda, não tenho o que esconder. Gera uma intimidade de uma maneira tal, que quando eu pego algo e ela olha, eu falo assim: você quer? Muitas vezes eu já entrego, porque só a maneira dela olhar, eu sei que ela gostaria de comer aquilo. E qualquer outra coisa, por isso que eu não mexo com nota de 100 perto dela, vai que ela olha do mesmo jeito. Mas é intimidade com Deus, é no nosso íntimo, é ali a sós com Deus, tal como muitos fazem no quarto, tal como muitos fazem numa salinha de oração. Eu faço no meu capacete quando estou viajando, mas é um momento que nós temos que ter entre nós e Deus, para que nada tire a nossa atenção, porque a oração, irmãos, não é uma lista de desejos que nós entregamos nas mãos do Senhor. É óbvio que expomos a Ele os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades, mas é um momento também que ouvimos de Deus aquilo que Ele quer para nós, porque muitas vezes a gente não sabe, não tem respostas para aquilo que vai acontecer conosco, não temos resposta para as situações que estamos na nossa frente. Então, no íntimo com Deus, nós vamos ouvi-lo com facilidade,
Nós vamos começar a entender aquilo que Ele quer, e algumas coisas nós vamos ouvir dEle o que Ele quer, sem sequer entender naquele momento, mas depois a gente fala, já sei por que aconteceu aquilo comigo, já sei por que Deus mandou pôr água, sendo que precisava ter vinho, porque o milagre tinha que acontecer. No nosso íntimo com Deus, não deixe de separar um tempo da tua vida, para viver em intimidade com Deus, em oração, aonde você vai ter lá teu celular desligado, não deixa ele nem vibrando, para que ele não te atrapalhe. Nós precisamos aprender em oração a ouvir a Deus, a clamar ao Senhor. Próximo, oração eficaz. Tiago 4,3 nos diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Mateus 6,7 nos diz, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar, serão ouvidos. A nossa oração, irmãos, ela tem que ser eficaz. O Espírito Santo que habita em nós, Ele fala conosco, Ele toca no nosso coração, porque muitas vezes numa oração ineficaz, nós estamos pedindo e não vamos receber, porque estamos pedindo mal, porque o foco daquela oração não é o foco de Deus para mim e para a tua vida. Nós muitas vezes enxergamos um Deus que achamos que Ele é um Deus menino, mas Ele é um Deus Senhor e conhecedor de todas as coisas. Então Ele conhece a minha, Ele conhece a sua capacidade, Ele conhece o meu e o seu limite, e Ele conhece as nossas falhas, Ele sabe aonde nós somos fracos, porque nós não somos super-homens ou super-mulheres. Aqueles super-heróis da Marvel são muito bonitinhos nos filmes, mas aqui nós somos melhores que Ele quando estamos debaixo da potente mão de Deus, mas temos as nossas fraquezas que o Senhor conhece, e muitas vezes pedimos e não recebemos, porque estamos pedindo mal, estamos pedindo muitas vezes em cima de algo que vai nos tirar da presença do Senhor, e Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer em sairmos da presença dEle, mas Ele tem imenso prazer em nos abençoar quando estamos no centro da vontade de Deus, mesmo que muitas vezes nós estamos lá, estamos falando, Senhor, eu não sei, porque eu estou aqui, mas se o Senhor falou, eu aqui estou. E muitas vezes achamos, né, pedir e dar-se-vos-á, então é para pedir mais uma vez. Deus não precisa da nossa repetição, nós precisamos da nossa repetição, para que a nossa fé seja aumentada. Deus não precisa do nosso jejum, nós precisamos do nosso jejum, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa entrega seja maior. Mas não adianta ficar repetindo, pastor, mas eu estou orando e não está acontecendo. Ora mais um pouquinho, não tem problema, mas vai orando e buscando ouvir a Deus, para que Ele possa te dar estratégias, para que Ele possa te mostrar o caminho a ser trilhado, para que Ele possa te mostrar o direcionamento. Quantas vezes, irmãos, a mula está empacando e a gente está batendo na mula e a mula está enxergando o anjo, e o Senhor não vai nos dar, porque Ele sabe que aquilo ali vai ser morte, mas nós estamos insistindo. Talvez é hora de mudar, falar, Senhor, é isso que Tu queres? Porque maior é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, do que a nossa própria vontade sobre as nossas vidas. Sabe por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Para que nós pudéssemos louvá-lo através do nosso livre-arbítrio. Próximo. Perseverante. Alegrai-vos na perseverança, na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Romanos 12:12. Nós precisamos ter paciência, irmãos. Tem momento que a gente vai estar na caverna, tem momento que a gente vai estar igual o passarinho na chuva, né? Muito difícil você ver um passarinho voando na chuva. Ele encolhe, fecha as asinhas e ele fica esperando a chuva passar. Quantas vezes eu e você estamos impacientes, querendo ditar para Deus o tempo dele fazer as coisas como se fôssemos deuses, como se conhecêssemos o amanhã, mas é hora de descansarmos. Ontem, quando vínhamos para cá, eu e a Fernanda, o semáforo que fica ali perto da igreja do pastor Maciel, ele fechou, e anteontem ele também fechou, faltando 2 segundos para a gente passar. E aí eu falei para a Fernanda, esse semáforo não gosta da gente, e rimos um pouco. Assim que esse semáforo abriu, tinha uma moto do meu lado, nós dois saímos,
E esse rapaz acelerou um pouco mais que eu saí primeiro que ele, depois ele me ultrapassou, e um carro fechou ele. A hora que o carro começou a fechar ele em câmera lenta, isso acontecendo, eu do lado olhando, falando, Senhor, livra de todo acidente. Aquele rapaz virou 45 graus, faltando poucos centímetros para pegar naquele carro, ele conseguiu consertar a moto e não bateu. E se o semáforo tivesse aberto? Nós muitas vezes não glorificamos a Deus quando acontece algo que não queremos, não temos paciência na tribulação. Mas muitas vezes Deus está nos forjando, está nos livrando. Lembra de uma coisa, irmãos, a mula muitas vezes empaca não porque ela é teimosa, mas às vezes porque ela é mais obediente que eu e você. Meu pai está para passar por uma cirurgia de hérnia de hiato, e deu tudo errado na primeira tentativa do plano aprovado, tudo aprovado, faltou uma guia. Voltou aquelas guias todas, e a minha mãe desesperada, chorando, brigando. Eu falei, mãe, às vezes a mula está empacando e nós não estamos enxergando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Minha mãe foi no plano, na secretaria do plano umas 10 vezes. Aí o dia que eu fui para aprovar, para tirar aquelas manchinhas que a gente tem na pele lá, eu falei com a moça, falei, meu pai tem uma cirurgia e tal, que pena que não tem um médico aqui em Pouso Alegre que faça isso, ele tem que viajar até Alfenas. Ela falou assim, não, tem sim, fulano de tal, e ela me deu as dicas, você vai na clínica, não procurando médico, enfim, ele vai poder fazer tudo lá, no conforto da casa dele. Às vezes a mula empaca porque Deus quer abençoar a mim e a você. Sede pacientes na tribulação e persevere em oração. Se ainda não deu certo é porque não chegou no final, porque no final tudo dará certo. Próximo. A nossa oração, ela tem que ser sincera e verdadeira, do fundo da nossa alma. 2 Reis 25 nos diz o seguinte: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a oração e vi as suas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Para quem não sabe da história, né, Isaías, já no leito de morte, o profeta falou que ele ia morrer, ele faz uma oração do fundo da alma, Deus dá mais 15 anos a ele. Qual tem sido a tua última esperança? Aonde a esperança da tua alma está depositada? Aonde está aquela oração que você faz assim porque não tem mais? Aquela que dói por dentro, aquela que nós choramos dentro da nossa alma, mas não sai uma lágrima do olho. Quantos de nós estamos diante de uma situação em que olhamos e falamos, está tudo condenado, não tem mais solução? É hora de orarmos do fundo do nosso coração, uma oração sincera e verdadeira, porque essa não vai ter erro. Próximo. Orar pelo meu próximo. Oração abençoada. Oração em que nós somos verdadeiramente abençoados, quando temos o privilégio de orar pelo nosso próximo. Uma igreja não pode viver sem isso. Olha só, Pedro, pois, em Atos 2,5, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Jó 42:10, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes ele possuía. Jó estava orando pelos amigos dele, aqueles mesmos amigos, irmãos, que ficaram lá, Jó, onde você pecou? Jó, qual foi tua falha? Jó, só acontece isso por causa disso. Quem de nós tem alguns amigos assim? Será que é só eu? Né? Aquele amigo que em vez dele te falar, o negócio vai dar certo, ele fica, o que será que você fez de errado? Aonde está isso? Aonde está aquilo? Não seja esse amigo, mas não deixe de orar por eles. Uma igreja, irmãos, ela tem que ter uma equipe de intercessão, ela tem que ter uma equipe que vai orar por elas. Pedro estava preso, e a igreja, ao invés de ficar criticando, apontando ou abandonando a Pedro, como disse o pastor Henrique, eles oravam por ele. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Quando oramos uns pelos outros, quando colocamos em ação aquela oração. Mas tem pastor que às vezes pode chegar e falar, pastor, a minha igreja é tão pequena que eu não tenho ninguém para cuidar da oração. Você não sabe orar não, irmão? Seja você seu grupo de intercessão, ensine seu filho a ser o seu grupo de intercessão. Uma vez eu estava passando mal de madrugada, e eu acordei, o Emanuel estava deitado no nosso meio, ele estava assim,
e punha a mão na minha cabeça, e punha a mão na minha barriga, eu estava com dor abdominal. Aí a hora que ele terminou de olhar, ele viu que eu estava olhando para ele, ele sorriu e virou para o canto. Eu falei, o que você estava fazendo? Olhando. Ele era bem pequenininho. Eu peguei e falei assim, o que você orou? Só com o papai do céu. E fechou o olhinho como quem diz, não quero conversa. Irmãos, eu amanheci curado. Nenhuma dor, nada. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a orar pelo próximo. Quando Emanuel quase se foi, ainda dentro do ventre da Fernanda, minha cunhada, minha sogra, naquele desespero em casa, gritando, o banheiro que era puro sangue, eu tinha pego dentro do vaso uma carne esponjosa, achando que era meu filho, e todo mundo saiu lá, e a Ana Paula tranquilinha, parecia que nada tinha acontecido. Aí a minha cunhada chegou nela e falou assim, Ana, você não está vendo que teu irmão pode estar morrendo? Ela falou, ih, titia, meu pai já me ensinou, já orei, isso aí não vai dar em nada não, daqui a pouco ele está no nosso colo. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, a médica voltou para Jesus, porque ela falou assim, eu nunca vi alguém com a tua fé, pastor, nunca vi alguém perder tecido, e o bebê continuar vivo, nunca vi alguém com a placenta baixa, e agora de repente não dava tempo de subir 2 centímetros, está no melhor lugar, subiu mais de 7 centímetros, porque o Senhor é o Senhor quando oramos. Não foi a minha oração, Deus não me permitiu falar bobagem, todas as vezes que eu ia falar para a Fernanda, se não vir, a gente ora, a gente faz outro, mas a hora que eu abria minha boca saía, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, porque Ele é bom nos momentos bons e Ele é bom nos momentos ruins, mas quando oramos uns pelos outros e um pelo próximo, o milagre passa por nós, o milagre fica em nós. Quantas vezes nós olhamos alguém em dificuldade, e às vezes aquilo ali massageia o nosso ego, e eu vou sentir melhor que aquele alguém? Não! Às vezes nós temos dificuldade em reconhecer que alguém próximo de nós chegou no seu limite operacional. Ele não tem mais como fazer mais do que ele está fazendo. E ao invés de orarmos por ele, nós apontamos o dedo. Precisamos ter oração pelo próximo, precisamos ter um grupo de intercessão na igreja, e esse grupo vai gerar frutos, e dali a pouco as coisas começam a acontecer com mais facilidade, porque tem mais pessoas orando, e o céu se move, para que eu e você sejamos abençoados. Próximo. A nossa oração, ela tem que ser para a glória de Deus. João 14:13, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não é império, é visão de reino. Eu oro é para a glória de Deus, eu oro é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos por uma cura, é para que aquela pessoa seja curada e eu seja conhecido como o pastor Júnior da cura, fazer aquela fila. Não! É para que aqueles se rendam ao senhorio de Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Nós não passamos de meros instrumentos, por mais caros, valiosos e melhores que sejam esses instrumentos. Toca aí, teclado. Nada vai acontecer se o instrumentista não estiver ali. Nada vai acontecer se o Senhor não estiver em nós, porque é para a honra e para a glória dEle que nós oramos, é para a honra e para a glória dEle que nós colocamos o nosso joelho no chão e vamos viver grandes milagres. Próximo. Orar por Israel. Ontem levantamos um clamor aqui por Israel, mas não deixe de que esse clamor não seja levantado todos os dias da tua vida. São nação eleita, povo escolhido. Olha o que a Bíblia nos diz, Salmos 122, 6, 8. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Ó, que teoria da prosperidade, hein? Está perdendo tempo de orar, irmãos. Orai, prosperidade não é só dinheiro não, é saúde, é paz, é tranquilidade, é segurança, é amor, é acolhimento, mas oremos por Israel. Não podemos deixar de orar por eles. Próximo. Sem religiosidade. Quantas vezes não oramos porque a religiosidade nos impede de orar? Ah, não posso orar não, que eu estou de bermuda. Ah, não posso orar não, porque eu estou aqui sem camisa. Irmão, se eu estiver no clube só de short, alguém pedir oração, eu oro. Ah, não posso orar não, porque aqui não é lugar de oração. Se a Bíblia nos manda orarmos sem cessar, todos os lugares são lugares para orarmos. Se queremos avançar em oração, precisamos abrir mão da religiosidade. Hoje, muito menos que antes.
Mas numa certa feita, uma irmã pediu oração para mim, ela estava lá na cidade de Brasília, ela mandou um SMS: pastor, estou com muita dor nas costas, ora por mim. O que era o pensamento dela? Que eu ia chegar na Fernanda e falar: Fernanda, vamos orar pela irmã? Eu respondi uma oração escrita em SMS para ela, e mandei, ela só escreveu amém. 3 dias depois ela me ligou: pastor, eu preciso te contar um testemunho. Eu falei: que foi promovida, né? Está lá na fábrica. Ela falou: não, agora que eu lembrei que não doeu mais. A hora que eu li o SMS, eu falei: mas Deus vai usar uma mensagem de celular, o pastor nem para ligar aqui para mim, fazer uma oração em voz. Eu estava no meio do culto. Deus curou, sem religiosidade. Sem muitas vezes, às vezes onde a gente está, ou dependendo da situação em que estamos, não vai ter tempo de começar: ó grandioso Deus de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, blá, 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 blá. Às vezes você vai falar: receba a cura em nome de Jesus. Olha como Jesus orava: o que queres que eu te faça? Então levanta-te, anda, vai, isso que você está querendo, então vai fazer. Mas nós temos o hábito de complicar, de fazer aquela oração espalhafatosa, né? Chega um irmão aqui, pede oração: o que você quer que eu ore para você, Vitor? Não, estou com uma dor na cabeça aqui. Então cura a tua cabeça agora, em nome de Jesus. Aí chega o pastor Henrique, falou: estou aqui com o quadril, deslocou lá em Barcelona, que eu falei que eu era igual o Neymar. O quadril já é um negócio mais chique, né? Vem aqui, vamos todos orar aqui, Deus, agora vocês vão ver um milagre, igreja. Espetáculo não precisa. É sem religiosidade, é livre, é aonde estivermos, e respeitando aqueles que muitas vezes estão recebendo a oração. Uma vez uma irmã que, lá de Pouso Alegre, quase que eu falei que ela tem, mas tem uns aqui que conhecem ela, mas ela sabe disso, irmãos. Ela chegou em mim e falou: pastor, eu estou com uma dor muito forte na nuca, ora por mim e me unge. Eu falei: nós vamos orar, irmã. Mas o senhor vai ungir também, né, pastor? Ora por mim e me unge. Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração: se você não ungir, ela não vai receber, porque ela quer a unção. E eu olhando para o lado, irmãos, não achava nem um vidro de maionese, um azeite, um óleo, nada para ungir essa irmã. Eu falei: não vai dar tempo. Ela: pastor, está doendo muito, ora por mim e unge. E aquele calorão, irmãos, eu comecei a transpirar demais. Eu falei: irmã, vira aqui, vou orar. Comecei a orar, passei a mão no suor, na testa, assim: eu te unjo em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? A dor passou. Louvado seja o nome do Senhor. Sem religiosidade. E se tivesse um óleo lisa, um óleo soia, ia ser esse também. Mas esse não é ungido, não tem cheiro de mirra. Irmãos, não é o óleo que faz o milagre, é a minha e a tua fé. Tem que ser sem religiosidade. Desprenda-se disso. Se nós não tivéssemos esse púlpito aqui, não precisava. Desprenda-se disso. A religiosidade tem nos afastado de Deus. A religiosidade nos tem feito pecar e nos tem feito ser pouco eficazes, porque muitas vezes queremos inventar uma moda que Deus não nos ensinou. Vai no suor, irmãos. Jesus cuspiu uma vez, é pior ainda. Tudo bem que quem recebeu era cego, né? Ele não viu. Nós tinha saído correndo. Mas é sem religiosidade. Ele curava no sábado, a religião proibia curar no sábado. O coitado do aleijado, ele não queria saber se era sábado ou domingo, ele queria andar. Então deixa Deus te usar, igreja. Abre mão dessa religiosidade que tem nos matado. Nós somos chamados para sermos santos, não fariseus. Então vamos praticar oração, seja qual for a situação. Pastor Silvio, como Deus usou esse homem para falar comigo? Vou testemunhar o ano que vem. Quem quiser saber o testemunho, vai lá, ó. Mas como Deus usou no primeiro dia da conferência, não estava tendo um momento de profecia, mas ele chegou e Deus usou ele para falar comigo e confirmou, e veio o pastor Antônio, veio o pastor Henrique. Só para os irmãos terem uma ideia, fazia 6 meses que eu não conseguia chorar, desabei em lágrimas aqui.
Porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas quando abrimos mão da religiosidade. Eu tenho muito medo daqueles cultos que a pessoa fala assim, culto de cura e libertação. Parece que a cura e a libertação só vai ter naquele culto, irmão. Ela pode ter até na fila do banco. Ela pode ter num abraço. Mas nós ficamos inventando moda. Deus não precisa de moda, não. Ele precisa de homens e mulheres dispostos a obedecê-lo. Porque quando nós não obedecemos, a mula empaca, irmão. Mas é hora de abrirmos mão desse mal que tem assolado as igrejas, que tem nos impedido muitas vezes de plantarmos uma igreja atrás de outra. É chamado religiosidade. Vocês já viram como nós adultos muitas vezes temos dificuldade em mexer em alguma coisa? Pega um computador em Linux, para vocês verem como a gente apanha, né? Ou quem está acostumado no iPhone, vai mexer no Android. Agora dá na mão de uma criança. Dá na mão do Emanuel, uma criança de 7 anos. E aí, filho, é difícil mexer? Não, só o X que era de lá ficou de cá. Acabou o problema, por quê? Porque ele não tem esse paradigma que na igreja chama-se religiosidade, de que tem que ser daquele jeito. Ai, o pastor hoje pregou antes do louvor, que sacrilégio, vamos todos para o inferno. Não! Se Deus tocou, algo vai acontecer. E na oração é a mesma coisa. Independente de onde estivermos, independente da maneira como vamos fazer, faça. Se Deus tocou, faça. Uma vez eu saí na porta da minha casa, minha vizinha com a criança aos prantos, e Deus falou, ora por essa criança. E eu peguei e falei, como chama a criança? Mariana. Peguei ela no colo, orei, Senhor, retira agora toda a dor, toda a enfermidade, em nome de Jesus, amém. Eles levaram ela no médico, levou no pronto-socorro, voltou. Nunca mais escutamos aquela criança chorar de madrugada. Agora se eu falo, ela nem me pediu, eu não sei qual fé é a dela, será que ela vai acreditar? Não, essa senhora morreu de câncer, mas salva pelo Senhor Jesus, remida, aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Nós não podemos ter religiosidade. Temos que ser instrumentos prontos para ser usados, num lugar bonito e confortável assim, ou lá no meio do mato, aonde Deus nos colocar. Amém? Próximo. Vamos orar sem cessar? Amém? Então coloque-se de pé, vire para o irmão que está ao seu lado. Ou mesmo sentados, tá? Quem quiser ficar confortavelmente sentado, pode sentar. E nós vamos orar uns pelos outros. Eu não vou proferir uma palavra aqui no microfone, mas cada um vai orar um pelo outro ali. Você pode perguntar se ele tem alguma necessidade ou não, mas exercite a oração, clame a Deus por grandes milagres, deixa o Espírito Santo te usar, em nome de Jesus. Aleluia.